Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Espero que os irmãos estejam bem. Espero que esse frio não os faça ficar muito amuadinhos hoje. Meus irmãos, vamos abrir em Tiago, a carta de Tiago. Os irmãos bem perceberam que toda a nossa liturgia foi em Tiago hoje. Então, abramos mais uma vez a nossa Bíblia na carta de Tiago. Nós leremos o capítulo 1, os versículos 2 até o 4. A carta de Tiago foi escrita por Tiago, de acordo com a tradição da própria igreja. Esse Tiago é o irmão de Jesus Cristo. Ele escreveu a carta para provavelmente consolar aqueles irmãos, aqueles cristãos, aqueles judeus cristãos que fugiram de Jerusalém logo após o apedrejamento de Estevão. Então, o irmão de Jesus escreve essa carta para consolar esses irmãos que estavam passando por dificuldades, por tribulações. Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela leitura que foi realizada. Fala conosco através da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. As provações, as dificuldades, as tribulações, as dificuldades que nós passamos fazem parte da vida. Fazem parte da vida dos crentes e dos não crentes. Mas parece que quando a gente vem para Jesus fica mais difícil ainda. Parece que a gente passa por mais provação ainda. Parece que a gente passa por mais tribulação ainda. Todos nós passamos por elas. Nós passamos por doenças. Nós passamos por problemas em relacionamentos. Nós passamos por falecimento de alguém da nossa família. Nós passamos por decepções, desilusões, desemprego e muitas outras coisas. São tantas dificuldades que se a gente fosse enumerar todas elas, a gente fica a noite toda aqui. E acho que nenhum de nós gostaria de ficar falando só de dificuldade nessa noite. E independente de qual seja a luta, qual seja o tipo de dificuldade que vem até a nossa vida, muitos questionamentos vêm até nós. Às vezes a nossa fé fica em dúvida. Às vezes, como o hino que nós cantamos, a nossa confiança falta. Às vezes o nosso olhar falha. Às vezes a nossa fé fica pequenininha. Ao contrário da fé de grão de mostarda que só cresce, que a gente deveria ter. E muitas vezes a gente se pergunta, por que eu estou passando por essa situação? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo no meu país? Isso está acontecendo na minha casa, na minha família? Eu me faço essas perguntas, esses questionamentos quando eu passo por situações. É natural. Afinal de contas, nenhum de nós gosta de passar por dificuldades, nenhum de nós gosta de passar por situações ruins na nossa vida. Ninguém gosta. Se a gente pudesse escolher, a gente só passaria por situações boas, a gente só passaria por bonança na nossa vida. A gente só passaria por dias em que a nossa despensa está cheia, onde nós temos dinheiro na nossa conta, onde a nossa saúde está em dia, onde todos os nossos relacionamentos estão redondinhos, estão perfeitos, onde não há nenhum atrito. Mas nós sabemos que não é assim. Pelo contrário, o que mais a gente vai encontrar na nossa caminhada, principalmente na caminhada cristã, é dificuldade, a tribulação é prova. E Tiago tinha isso em mente quando ele escreveu essa carta. Justamente. Então ele escreve a carta pensando naqueles cristãos que estavam passando dificuldade, passando tribulações. Ele pensa na maneira que ele poderia ensinar esse povo, a postura que eles deveriam ter quando eles passassem por essas tribulações. Qual é a maneira que o crente deveria se portar ao passar por tribulações, ao passar por dificuldades. E por mais que ele tenha escrito há pouco menos de 2000 anos atrás essa carta, e por mais que ele tenha escrito para judeus que estavam fugindo de Jerusalém, por mais que isso era o primeiro século ainda, mesmo 20 séculos depois, mesmo sendo hoje 2021, não lembro o dia, mas julho, isso é tão útil para a gente,
é tão palavra de Deus para a gente, como foi para aqueles cristãos que estavam passando dificuldades lá no primeiro século. Vou ler o versículo 2 de novo, que diz assim: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Tiago, no primeiro versículo, ele saúda os irmãos, faz isso de maneira bem rápida, bem breve, porque quando a gente lê a carta de Tiago, a gente vê que, na verdade, ele era um homem bem pragmático, então ele queria ser bem prático mesmo. Ele, basicamente, traduziu o evangelho em a maneira que o pessoal deveria viver. Bem prático mesmo, bem prático a sua carta. Então ele fala como os cristãos deveriam agir nesses 3 versículos, como eles deveriam agir diante das dificuldades. Ele diz como que deveria ser o comportamento correto. E por mais que pareça bem estranho para a gente, talvez não faça sentido uma primeira olhada, a primeira lida, Tiago diz que nós deveríamos agir com grande alegria. Nós deveríamos ter alegria ao passar por provações. E Tiago não fala simplesmente alegria, mas quando ele fala alegria, ele quer dizer toda a alegria. Ou seja, não deveria ter nenhum lamento dentro do meu coração, não deveria ter nenhuma tristeza, não deveria ter nada de ruim, e muito menos eu falar para Deus que, Deus, isso está sendo injusto, eu ficar reclamando simplesmente por reclamar para Deus. Tiago não. Diz que nós não devemos tratar as tribulações, viver as tribulações com tristeza nem com lamento, mas com alegria. É difícil viver com alegria quando a gente está passando por dificuldade. A gente fica triste, a gente não fica feliz quando a gente passa por dificuldade. Quando eu perdi meu pai aos 9 anos, eu não fiquei feliz, eu fiquei triste. Quando eu fiquei desempregado em fevereiro, eu não fiquei feliz, eu fiquei triste. Não tinha como, naturalmente falando, eu ficar feliz diante de todas as situações negativas que eu passei. E eu tenho certeza que veio na sua mente agora muitas situações negativas que passaram na sua vida também, ao longo de todo o seu tempo de existência. E talvez você tenha, assim como eu, lembrado que não foi possível, muitas vezes, ficar feliz, ficar totalmente alegre. Mas sim, ficamos tristes. Claro que quando Tiago fala que nós devemos passar pelas tribulações com toda alegria, ele não está proibindo os cristãos de sentirem dor, de falarem para Deus que está doendo. Afinal de contas, se eu não puder dizer para o meu Deus que está doendo, eu vou dizer para quem? Afinal, inclusive o hino que nós cantamos, o de confiança, é justamente um clamor de uma pessoa que está passando por algo para Deus. Deus, eu não estou conseguindo confiar mais. Eu não estou conseguindo enxergar mais, não estou conseguindo ter fé mais. Tem misericórdia de mim. Tanto é que Tiago não deseja proibir a gente de sentir dificuldades, de sentir tristeza, de sentir dor, que ele usa Jó como um bom exemplo de sofrimento. Jó sentiu dor. Jó sentiu a perda. Jó sentiu a dor de ter perdido a sua saúde. Sentiu a dor de ter ficado doente. Sentiu a dor de ter perdido seus filhos, de ter perdido todos os seus bens, de ter tido uma rusga ali com sua esposa. Jó sentiu tudo isso. Mas o ponto verdadeiro que Tiago tem aqui é que as provações, elas são provas de fé. As provações servem para provar a nossa fé. Assim como o fogo prova os metais e retira todas as impurezas. É para isso que Deus permite, Deus nos guia através de provações. Para que possamos ser purificados das nossas impurezas. Para que a nossa fé possa ser cada vez mais perfeita do que é hoje. Por isso que Tiago fala que a nossa atitude diante da provação deveria ser de alegria. Porque a provação é Deus operando na nossa vida. É Deus operando na minha e na sua vida. Por mais que seja uma operação que machuca, que incomoda, é uma operação vinda de Deus. Então, nós deveremos
Por mais que seja difícil. Passar por nossos dilemas, passar por nossas dúvidas, passar por nossos problemas, passar por nossas dificuldades de maneira paciente. Passar de maneira humilde. Sem ficar se queixando a Deus e sem atribuir a Ele também qualquer maldade, qualquer falta de providência. Como eu disse para os irmãos, em fevereiro fiquei desempregado. E isso nunca tinha acontecido comigo. Então foi um baque muito grande para mim. Para mim e para Fernanda, minha esposa. A partir do 3º mês ali, comecei a ficar bastante preocupado, bastante desesperado. E eu ficava constantemente pregando para o meu coração. Não, Deus tem um propósito nisso tudo. Deus vai fazer alguma coisa. Deus permitiu que você ficasse desempregado porque Ele vai fazer alguma coisa melhor lá no futuro. E às vezes eu nem acreditava muito nessa minha pregação que eu fazia para mim mesmo. Mas uma coisa que eu sempre falava para Fernando também é: a fé é isso, afinal de contas. Por mais que eu não soubesse se eu ia ter um degrau, se eu ia ter estrada para continuar andando, porque estava tudo escuro, eu ia continuar andando. Isso é fé. Porque se a gente vai ter fé nos momentos que a gente está vendo tudo funcionar, nos momentos que a gente está vendo o degrau, a escada bem iluminada, o caminho bem iluminado com corrimão, com fitas antiderrapantes no chão, não é fé. Eu simplesmente sei o que está acontecendo, eu estou vendo. Mas quando nós passamos por dificuldades, Deus quer que justamente que nós tenhamos fé nos momentos que a gente não sabe ver. Ou não sabe ver não, mas não sabe o que vai acontecer lá na frente. Nós somos chamados a perseverar, nós somos chamados a crer justamente quando o nosso olhar falha. Quando a nossa confiança falta. Foi bastante difícil esse período, esse momento de desemprego. Mas com a graça de Deus, a gente continuou perseverando, a gente continuou andando, mesmo que a gente não visse aquele caminho na nossa frente. Só que hoje, eu vejo que a minha fé é muito maior do que era quando era antes de fevereiro, antes da minha demissão. Então eu entendi que, de fato, o motivo que Deus nos leva a passar por tribulações é justamente esse: testar, aprovar, aumentar a nossa fé. Porque eu sempre brinco lá na igreja com os meus alunos, eu falo que a gente é ruim. Deus só melhora a gente através das dificuldades mesmo. É só através das provas que Deus realmente trabalha na nossa vida. Tanto é que realmente esse é o motivo, essa é a prova de que Deus usa as provações para trabalhar a nossa fé. Aqui no versículo 3, Tiago vai dizer assim: sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Então, todo o processo de provação, tribulação, dificuldade traz perseverança. E perseverança significa permanecer debaixo. Permanecer debaixo de alguma coisa. E nesse sentido, então, perseverança vai significar eu continuar acreditando em Jesus, eu continuar caminhando a vida cristã, eu continuar caminhando o caminho da santidade, mesmo estando debaixo de um fardo de aflição, mesmo estando debaixo de um fardo pesado, um fardo que machuque minhas costas. Não sei se os irmãos já usaram alguma mochila muito pesada, depois tira a mochila e fica a marca de sangue assim na pele, porque machuca. É mais ou menos, não é isso, mas é como se fosse isso. Você permanece com aquela mochila porque você tem um objetivo a se cumprir. Então, as tribulações, a gente persevera nas tribulações, mesmo que esteja machucando, mesmo que esteja nos incomodando, para que então nós possamos mostrar que, principalmente, a nossa fé é verdadeira. Pois eu sei que é ruim, gente. Eu sei que a gente gostaria que fosse diferente. Mas a nossa fé se mostra verdadeira quando a gente está passando por perrengue mesmo. E a gente passa por perrengue. Bastante perrengue. Jó, o exemplo que Tiago usa no capítulo 5, passou uma das situações mais difíceis de se imaginar, de se pensar.
Eu não sei se eu aguentaria passar por uma situação igual o Jó passou. Jó perdeu seus bens. Todos os seus bens. Jó era simplesmente o homem mais rico da sua época. Não é a gente que é assalariado, mais ou menos, mas é como se fosse o Bill Gates perder tudo de um dia para o outro. Como se fosse o dono da Amazon perder tudo de um dia para o outro. Ele perdeu seus filhos. Num dia, seus filhos estavam todos comemorando, almoçando na casa de um dos acho que o filho mais velho, se não me engano. E de repente vem um vento e mata todo mundo. Jó num dia era o homem mais rico, agora não tinha mais nada. Um dia o Jó tinha uma grande prole, uma prole abençoada, no outro dia já não tinha mais nada. Foi desencorajado pela sua esposa. A mulher de Jó fala para ele assim, ironicamente mesmo, abençoa o seu Deus e morre. A nossa Bíblia traduz por amaldiçoa o nosso Deus e morre. Mas a mulher de Jó fala, abençoa o teu Deus e morre. Aí vem o discurso famoso de Jó que nós recebemos tão tranquilamente, tão felizes o bem de Deus, por que a gente não recebeu o mal também? Jó foi acusado injustamente pelos seus amigos. Justamente, eu imagino que na cabeça de Jó, quando os amigos dele chegam, ele pensa, agora eu vou ter refrigério. Agora eu vou ter apoio. Pô, já são meus amigos, eu acho que eles vão me dar apoio, eles vão me ajudar aqui agora. Mas não, eles injustamente o acusam também, dizendo que ele estava passando por aqui, provavelmente porque ele tinha pecado contra Deus. Pegou uma doença muito, muito complicada, muito estranha, e por mais que a nossa Bíblia traduza por lepra, quando a gente olha, a pele dele ficava cheia de feridas, cheia de pus, e bichinhos, assim, larvas, mosquitos, entravam e saíam da pele dele. Então talvez realmente fosse uma doença espiritual que não existe. Não existiu mais, só existiu em Jó. Mas Jó passa por tudo isso. Ele passa por todas as situações muito difíceis de se pensar em passar também. Mas Jó perseverou. Jó, com seu caquinho de telha, ele vai se coçando e vai perseverando. Mesmo com um grande fardo de aflição nas suas costas. E não só nas suas costas, mas no seu corpo todo. Todas as áreas de Jó tinham sido atacadas. Sua saúde, todos os seus relacionamentos, seus bens tinham sido atacados. E a gente vê que Jó fica cheio de questionamentos, cheio de dúvidas nesse processo. Só que o que eu mais acho legal nessa história, meus irmãos, é que mesmo Jó cheio de questionamentos, no final do livro, quando Deus aparece, ele não pergunta mais nada para Deus. Ele não quer mais nem saber por que aconteceu isso com ele. Mas Deus basta para ele. Para ele ter passado por tudo aquilo, mas no final, os olhos dele não simplesmente passar por tudo isso, e no final disso tudo, ele não mais só conhecer Deus de ouvir falar, mas agora os olhos dele virem Deus, ele conhecer verdadeiramente Deus, ele ter experimentado de Deus, valeu toda a pena. Valeu muito a pena. Melhor assim. Valeu muito a pena. Além da fé de Jó ter sido acrescida, além da fé de Jó ter sido aumentada, ele conheceu de verdade a Deus. E todos aqueles questionamentos que ele tinha não deixaram de existir. Não importava mais. Afinal de contas, quando a Bíblia nos fala que Deus é tudo que nós precisamos, é verdade. Nós não precisamos de mais nada quando nós temos Deus verdadeiramente. O versículo 4 diz assim: Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. O objetivo final de Deus, com todas essas provações, é um só. É nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus. É nos tornar plenamente perfeitos, plenamente íntegros. E para isso acontecer, a gente precisa perseverar. A gente precisa continuar caminhando, a gente precisa
continuar com a mochila pesada, olhando lá para frente. Deus tem o controle de tudo nas mãos e vai valer a pena. E Deus, através de Tiago, fala isso justamente porque a gente é muito inconstante. Quantas vezes a gente começa um projeto e não termina? Quantas vezes eu comecei uma dieta na segunda-feira e na quarta-feira eu não estava fazendo dieta mais? Quantas vezes a gente entra com maior gás num propósito? Vou orar todo dia às 6 horas da manhã agora. Ou 5 horas da manhã. Aí você ora no primeiro dia, no segundo dia você levanta também, firme e forte, ora. No terceiro dia você demora 30 minutos para levantar. No quarto dia você ora deitado mesmo. E você não lembra mais que você orou porque você dormiu. E assim vai. Não é à toa que Tiago fala da importância de ser constante, de ser persistente. Porque volta e meia a gente esmurece no meio do caminho. Volta e meia a gente começa a toda, mas no finalzinho já não quer fazer mais nada. Muitas vezes a gente tem lampejos de coragem, lampejos de ousadia nas lutas, nas dificuldades, nas situações da vida. Mas logo essa coragem se esvai e a gente quer voltar para trás. A gente não quer mais caminhar. Então, quando o Tiago fala isso, ele tem em mente que nós precisamos perseverar não só por uma luta, não só por uma semana, mas por toda uma vida. Por todo o tempo de nossa existência, nós devemos perseverar. Mas é claro, irmão, eu sei que não é fácil. Tiago sabia que não é fácil. Deus sabia que não é fácil. Deus sabe que não é fácil. Mas Deus não manda simplesmente a gente perseverar de graça. Deus não manda a gente perseverar porque Ele simplesmente decidiu como um ser autoritário e falou, não, vocês vão perseverar mesmo que vocês estejam passando por um monte de dificuldade, eu não quero saber, não me importa. Vocês vão passar. Não é assim. Ainda que Deus pudesse ser assim. Afinal de contas, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador, mas Ele não é assim. Deus nos ordena para que a gente persevere até o fim, porque o Filho dele, Jesus, perseverou até o fim. O Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, perseverou até o fim. E o que resultou a perseverança de Jesus Cristo? Durante sua caminhada, durante toda a sua vida aqui na Terra, durante a morte de cruz, durante a ressurreição, resultou em glória para Deus e resultou salvação para a gente. Já pensaram se Jesus não fosse igual a gente, não perseverasse? Se Jesus decidisse desistir no meio do caminho, como muitas vezes a gente faz? Como muitas vezes eu faço? Não são poucas as vezes, meus irmãos, que eu planejei alguma coisa e comecei com muita força, mas eu parei no meio do caminho, desisti no meio do caminho. Não foram poucas vezes. Mas graças a Deus, Jesus não é que nem eu. Ele não parou no meio do caminho. Ele foi até o final. Jesus padeceu. Jesus morreu. Mas Jesus perseverou, Jesus venceu. E é com a certeza de que aquele que venceu tudo, que venceu o mundo, que Ele está conosco e Ele nos suportará diante de todas as nossas situações, diante de todas as nossas dificuldades, é que nós também podemos perseverar. Eu vi uma historinha uma vez que eu achei muito bonitinha na época, que é assim, é um texto, acho que é Pegadas na Areia o nome. Que a nossa vida é como se fossem pegadas na areia, quando a gente olha para trás sempre tem 2 pares de pés andando. Aí, de acordo com o texto, é Deus e você andando. Aí, nos momentos de mais dificuldade, você olha para trás e vê um par de pés só. Um par de pegadas só. Aí, na historinha, a pessoa questionava a Deus, por que o Senhor me abandonou? Justamente nos momentos mais difíceis. Aí na historinha, Deus fala que, na verdade, Ele carregou ela no colo por esses momentos. Então, as pegadas eram de Deus, não eram dela. Eu acho bonitinha essa história, mas eu não acho que ela é totalmente verdade. Porque nos momentos mais difíceis Deus está conosco, mas é a gente que está andando. É a gente que está sofrendo. É a gente que está caminhando ali.
Só que eu também acredito que nos momentos de mais dificuldade, a pisada mais forte está do lado de Deus, não está do meu lado. Meus irmãos, a gente conseguiria passar... A gente conseguiria continuar sendo crente se a gente passasse pelas dificuldades sem Deus? Não conseguiria. Não conseguiria. A gente ia querer desistir de tudo. Se tendo Deus a gente quer desistir muitas vezes, imagina tendo Deus do nosso lado, nos guiando, nos suportando diante das dificuldades. Enquanto eu estava passando pelo desemprego, como eu disse para os irmãos, eu ficava pregando para mim. Não, Diego, continua, persevera. Lá na frente isso vai ter valido a pena e você vai ver que Deus tinha um propósito nisso tudo. Enquanto eu estava caminhando, parecia que era eu que estava falando, não, Diego, vai que Deus está te guardando, Deus está te ajudando e você vai conseguir chegar no final dessa dificuldade, dessa tribulação. Mas quando hoje eu olho para trás, eu vejo que Deus me guiou por todo esse momento, por todo esse caminho. Me levou pela mão, me guiou. Que eu não ia conseguir perseverar se não fosse a mão de Deus na minha vida. E isso não é só nessa situação do desemprego, mas todas as dificuldades que eu passei já na vida. Assim como os irmãos. Se os irmãos olharem para trás, as dificuldades que os irmãos passaram, vão ver que foi Deus que nos levou a vencer, a perseverar. Não fui eu. Se eu tivesse passado essa situação sozinho, eu tinha desistido, não tinha passado não. E a minha fé não tinha aumentado, muito pelo contrário. Quando a gente olha para trás, a gente vê que Deus agiu. E é justamente por isso que a gente tem que continuar confiando em Deus, porque se até hoje todas as provas, todas as dificuldades que a gente teve, Deus agiu, por que Deus vai mudar e não vai agir mais? Deus vai continuar agindo. Eu provavelmente vou viver mais alguns anos aí. Então essa dificuldade que eu e minha esposa passamos não vai ser a última. Eu adoraria que fosse, mas não vai ser a última. Então nós vamos ter muitas outras provações ainda. Só que justamente lembrando do que Deus fez na nossa vida até o momento, é que nós vamos continuar perseverando, crendo que Deus não nos abandonou até agora e não vai abandonar mais. Deus não é assim. Deus não abandona. Deus não abandona. Meus irmãos, que nós possamos perseverar diante dessas dificuldades. Porque as dificuldades vêm para nos tornar melhores, para aprimorar o nosso ser, para que a gente seja mais parecido com Cristo Jesus e para que o nome de Deus seja mais glorificado ainda na nossa vida. Que em Deus, porque somente através dele mesmo, que através do amor de Jesus Cristo, da consolação do Espírito Santo, nós possamos achar a alegria, achar aquela paz que excede todo o entendimento diante das dificuldades, diante das tribulações. Pois essa é a vontade de Deus e Ele mesmo disse que quando a gente ora, Ele dá essa paz para a gente que excede todo o entendimento. Então vamos perseverar, meus irmãos. Vamos perseverar porque no final vai valer a pena. No final vai valer a pena. Sempre vale. Sempre vale. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado. Muito obrigado primeiro porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor nos guarda, o Senhor nos guia através das dificuldades, através dos momentos difíceis que nós passamos na nossa vida. Nós te agradecemos também, Pai, pois o Senhor usa esses momentos de tribulação, de provação, para nos aperfeiçoar, para nos provar. Assim como o fogo prova o ouro e tira todas as impurezas, o Senhor usa essas dificuldades para provar a nossa fé e tirar todas as arestas, os defeitos que a nossa fé tem. Nós te agradecemos, mas nós também te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos mais fortes diante de cada prova, diante de cada tentação, diante de cada tribulação.
Que o Senhor nos ajude a sempre olharmos para o Senhor. Que nós possamos continuar andando, mesmo quando o fardo estiver pesado. Ajuda-nos, Pai. Suporta o teu povo diante das dificuldades, diante das tribulações. E que o seu povo nunca se sinta abandonado, nunca se sinta deixado de lado pelo Senhor. Pelo contrário, Pai. Que quando nós passemos por dificuldades, nós possamos sentir ainda mais o seu poder, o seu amor em nossa vida. Em nome de Jesus. Quero te pedir que o Senhor abençoe a Semana dos Irmãos, abençoe essa igreja, que o Senhor cuide deles, Pai. Que o Senhor os leve em paz para suas casas, os abençoe em seus trabalhos, em seus estudos, em seus afazeres da semana, e que as pessoas ao redor deles, Pai, possam ver o Senhor na vida deles. Que eles sejam um testemunho vivo da sua glória, do seu poder, da sua operação. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, te agradecemos e te pedimos tudo isso em nome de Jesus, que ensinou-nos a orar dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.